Bom, eu te prometi, eu sou o tipo de pessoa que cumpre promessas. Então, você vai ver nesse vídeo os fundos imobiliários interessantes que eu estou de olho no mês de maio. Todo mês eu procuro na Bolsa de Valores fundos imobiliários que podem estar bem descontados, com bom dividend yield, fundos imobiliários interessantes. Para poder saber, será que aquele fundo imobiliário eu tenho na minha carteira ou não? Pode ser uma boa oportunidade para incluir. Eu faço essa pesquisa todo mês utilizando critérios bem rigorosos de segurança, então tem que ser um fundo imobiliário com qualidade, que não esteja em recuperação judicial, que tenha um bom dividendo, que esteja descontado, tenha uma boa liquidez, uma série de fatores, vários fatores. E quando eu encontro uma seleção de fundos imobiliários interessantes, bom, eu faço questão de te mostrar aqui todo mês no YouTube. Se você não se inscreveu, não marcou o sininho e deu um like, você está marcando bobeira. Então se inscreva, marca o sininho para você não perder os próximos vídeos. Todo mês eu faço. Não só de fundos imobiliários, eu faço de ações também. Agora, se você gosta do conteúdo que eu faço, se de alguma forma já te ajudei a investir na Bolsa de Valores, deixa o like nesse vídeo aí. Bom, hoje nós vamos olhar fundos imobiliários de tijolo e de papel. Alguns fundos imobiliários por determinadas características que me chamaram a atenção. Bom, nós vamos avaliar aqui tudo aqui e compartilhar com você em um vídeo rápido, didático. Eu tenho certeza que vai valer esses poucos minutinhos do teu tempo aí. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você viu o vídeo que eu postei lá no início do ano falando sobre fundos imobiliários? Bom, se você viu esse vídeo e utilizou ele como oportunidade para poder refletir sobre investimentos em fundos imobiliários, eu tenho certeza que você está pulando de alegria. Todos os fundos imobiliários que eu mencionei no início do ano subiram. Os que eu vou mencionar hoje também estão incluídos nesses fundos imobiliários que subiram. E eu tenho falado desses fundos imobiliários já há algum tempo. Um ou outro é novo, mas a grande maioria eu tenho falado de fundos imobiliários aqui. Por quê? Por causa da minha experiência com fundos imobiliários. Eu comecei investindo em renda variável com fundos imobiliários. Eu comecei recebendo pouco mais do que R$5 por mês. Isso há 7 anos atrás, quase 8 anos atrás. Não pagava nem minha Netflix. E eu tenho 15. Faz a conta aí. Hoje, não só minha Netflix é paga com fundos imobiliários, mas coisas mais importantes ainda. Minha compra mensal no mercado, meu plano de saúde e várias outras coisas, como, por exemplo, gasto com combustível, conta de luz. Se bem que conta de luz é pouquinho, porque eu instalei painel solar aqui em casa, então minha conta de luz vem baixinha agora. Mas meus fundos imobiliários pagam boa parte das minhas despesas mensais. Então eu sou um grande fã de fundos imobiliários, de ações também, mas fundos imobiliários é aquele investimento que entrega renda todo mês, então ele cativa o coração de qualquer investidor iniciante. E se você tem o objetivo de receber renda todo mês com previsibilidade, melhor do que alugar kitnet, melhor do que fazer casa para alugar, fique de olho nos fundos imobiliários. Por quê? O rendimento do fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Se você quiser andar certinho, fazer uma casa e alugar, sobre esse rendimento você vai ter que pagar imposto de renda. Quem investe em fundos imobiliários, além de ter um rendimento maior sobre o patrimônio investido, porque tu compra uma casa aí de R$250 mil, uma boa casa, raramente tu vai ter um aluguel de 2.500. Muito provavelmente você vai receber de aluguel um valor menor do que se você tivesse investido todo esse dinheiro da casa em fundos imobiliários. Só que ainda tem isso. O rendimento do aluguel você vai pagar imposto de renda e quem investe em fundos imobiliários não paga. Então, tem uma série de vantagens em investir em fundos imobiliários. Eu poderia falar aqui inúmeras. E uma das mais importantes é de que você pode começar investindo muito pouco. Para você comprar um terreno, fazer uma casa e alugar ou vender, vai mais de 100 mil no mínimo. Aqui no Rio de Janeiro, acho que 100 mil mal você compra o terreno. Dependendo do local, com certeza. Agora, fundos imobiliários, você pode começar a construir esse patrimônio para viver de renda a partir de R$10, até um pouco menos. Então, quem não investe em fundos imobiliários está perdendo uma ótima oportunidade de investir no mercado imobiliário, ser dono de galpões logísticos, prédios comerciais, agências bancárias, prédios hospitalares, tudo isso investindo pouco. Eu estou falando, essas são apenas algumas vantagens de investir em fundos imobiliários. Então eu espero ter convencido de uma vez por todas. Eu não vou falar mais nisso, vamos falar sobre os fundos imobiliários que eu vou te mostrar hoje. Bom, então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu quero te mostrar é esse aqui, ó, RSR11. É um fundo imobiliário de papel. O preço de uma cota é R$ 85,64, P sobre VP 0,96. Está com um pequeno desconto. Está no preço justo, né? Um pouquinho abaixo do preço justo, com desconto de 4%. O último dividendo por cota foi de R$ 1,15. Esse fundo imobiliário ele se destaca especialmente por causa do dividend yield acumulado dos últimos 12 meses. 15,35%. Depois eu vou te mostrar por que esse fundo imobiliário está com dividend yield tão alto assim. Vamos lá. O segundo fundo imobiliário, vamos ver por que ele se destaca. Ó.
é esse aqui, ó, IRDN11. É um fundo imobiliário de papel também, daqui a pouquinho eu vou te mostrar o fundo imobiliário de tijolo. Esse aqui é um de papel também. Preço de uma cota R$ 69,99, então a partir de R$ 70 já consegue comprar uma cota dele. Como o P sobre VP está em 0,85, significa que ele está com desconto de 15%. Eu coloquei essa coluna aqui, ó, só para poder definir qual é o desconto que está considerando o P sobre VP atual. E esse fundo imobiliário está com 15% de desconto. Esse é um componente interessante, tá? O desconto. Porque olha só, o último dividendo foi 0,72, ele está entregando um dividend yield acima de 14, né? 14,55, que é um ótimo dividend yield nos últimos 12 meses. Só que com um desconto de 15%, se ele voltar para o preço justo, e se isso acontecer dentro de um ano, por exemplo, se a taxa de juros começar a cair e ele voltar para o preço justo, a gente está falando aqui de 15% de retorno só pelo fato dele voltar para o preço justo dele e mais 14% de dividend yield, bom, pode sim representar um ótimo ganho para o investidor. Nenhum desses fundos imobiliários que eu estou mostrando aqui é uma recomendação de compra. Eu estou mostrando para você uma reflexão que faz muito sentido. O fundo imobiliário está com desconto. Mesmo que ele estivesse entregando dividend yield muito baixo aqui, já existe uma promessa de que ele tem uma chance de se valorizar em até 15%. Por quê? Porque o preço que está sendo cobrado por ele hoje não é justo. Então, ele voltando para o preço justo, você já ganha 15%. Mas vamos lá. Qual outro fundo imobiliário? BRCR11. Esse está muito descontado. Eu me lembro quando meu xará aqui, também youtuber, o Bruno Perini, falou que estava comprando esse fundo imobiliário por 90 e poucos reais. Olha só, hein? Ainda bem que eu não comprei nessa época lá que o Bruno Perini comprou. Mas olha, hoje a R$ 42,62 está com muito desconto, 51% de desconto. BRCR11, lajes corporativas, dividend yield 13,84. Tá com bastante desconto. Esse fundo imobiliário aqui, se ele recuperar aí 10, 15, 20% do valor, já vai ser um salto incrível. Depois nós vamos entender por que ele está com tanto desconto assim. E aí você vai avaliar se pode ser uma opção interessante para você ou não. É um fundo imobiliário que não é monoativo, tem 6 ativos. Por que está com tanto desconto assim? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada. E um outro fundo imobiliário é o RBRP11, também de lajes corporativas. Não está com tanto desconto quanto o BRCR11, mas um desconto expressivo também. 35% de desconto com o dividend yield abaixo da Selic, de 13%. Esses dois fundos imobiliários aqui, você pode observar, que estão com retorno abaixo da taxa de juros, da taxa Selic. Ah, Bruno, então não faz sentido investir porque é um fundo imobiliário que está entregando menos que a renda fixa com um risco de renda variável. Tem dois poréns. Primeiro que, considerando o fato de que ele pode voltar para o preço justo, o preço justo é justo. É o preço que ele deveria valer. Pode não acontecer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, 10 meses, 1 ano, mas em algum momento ele deve se aproximar muito do preço justo. Então a gente está falando aqui de uma valorização expressiva, na casa dos 30%, 20%. Então faz muito sentido você considerar um dividend yield mais baixo do que a taxa de juros, mais baixo do que a Selic, quando o fundo imobiliário está com muito desconto. P sobre VP baixíssimo e muito desconto. Ok? Agora vamos dar uma olhada no detalhe desses fundos imobiliários. Nesse caso aqui, o RSR11, que pagou maior dividend yield, na casa dos 15% nos últimos 12 meses. Subiu bastante no último mês. É um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração baixíssima. Fundo imobiliário de papel, não tem vacância, né? Não se aplica para fundos imobiliários de papel. Uma outra informação importantíssima, você não só quer um fundo imobiliário que tenha se valorizado nos últimos meses. Sim, eu falei aqui, fundos imobiliários que eu mencionei aqui no canal do YouTube, do vídeo que eu publiquei, subiram bastante. Todos eles subiram. Mas o que você quer como investidor de longo prazo é ver isso aqui, como tem sido o desempenho do fundo imobiliário não só em um mês, não só em 2 meses, em 3 meses, em 5 meses, nos últimos 10 anos. Olha o desempenho desse fundo imobiliário, mais do que o dobro do IFIX. Qual o ponto importante disso? Você eventualmente está aprendendo aqui sobre fundos imobiliários, olhando os vídeos no YouTube, querendo aprender, parabéns, isso é muito interessante, e pode acabar encontrando aí alguma dificuldade de entender alguns múltiplos, entender a leitura no relatório gerencial, as movimentações que o gestor está fazendo, reajuste, tipo de contrato, atípico, não atípico, bom, uma série de fatores que pode até te deixar um pouco confuso. Caso você ainda não tenha estudado bastante sobre fundos imobiliários, você pode chegar à seguinte conclusão: eu não estou entendendo muito sobre fundos imobiliários, não estou entendendo muito sobre relatório gerencial, mas uma coisa está clara para mim: nos últimos anos, esse gestor fez um bom trabalho. Viu? Uma maneira simples de você encontrar qualidade em um fundo imobiliário olhando o tempo de forma muito simples. Bom, o que o gestor anda fazendo nesse fundo imobiliário? Eu não sei exatamente. Você, como investidor iniciante, é legítimo ter esse tipo de dúvida. Agora, os resultados são bons.
Fica a dica aí. Porque no final das contas, o que você mais espera, o que você quer, o resultado que você quer é que o fundo imobiliário tenha um bom desempenho, ok? Então vamos fazer uma comparação com a academia, que é uma coisa que eu estou fazendo agora só para poder tornar o exemplo um pouco mais didático. Tem dois tipos de pessoas que entraram na academia. As duas pessoas pesando 80 quilos. Passando 3 meses, uma dessas pessoas agora está pesando 70, perdeu 10 quilos. A outra só perdeu 2 quilos. Se teu objetivo é perder peso, qual vai ser o teu pensamento automático? Olha, eu não sei o que aquela pessoa ali está fazendo. Só sei que ela perdeu 10 quilos, então é aqueles exercícios ali que eu quero fazer, é com aquele cara ali que eu quero praticar meu treino. Com aquele personal, com aquela personal. Eu só sei o seguinte, de que aquela pessoa que perdeu 10 quilos teve resultado. Então note, você sem saber nada sobre academia, sem ser um preparador físico, você vai estar escolhendo a pessoa, o preparador, o técnico, o profissional que entrega o melhor resultado. Isso é lógico, claro. Então olhar para esse resultado dos últimos anos pode fazer muito sentido para você se você ainda não entende profundamente o relatório gerencial. Fica a dica aí. Mas vamos seguir lá para os outros fundos imobiliários. IRDM11 também teve um desempenho não tão expressivo quanto o anterior, o RSR11, mas também ganhou do IFIX. É um fundo imobiliário que tem um bom dividend yield, tem um bom desconto, também um fundo imobiliário de papel com uma taxa de administração ainda menor. Agora vamos dar uma olhada no BRCR11, que está com muito desconto. Por que ele está com tanto desconto assim? Olha, ele caiu 12% nos últimos 12 meses. Uma pista fica aqui, ó, a vacância 13,10%. É uma vacância acima do normal. Agora vamos dar uma olhada no fundo imobiliário BRCR11, que está com muito desconto, com um dividend yield interessante, mas por que também? Porque como ele caiu bastante, o dividend yield é proporcional ao preço da cota, acaba esticando um pouco esse dividend yield aqui. Então quem está comprando a 42 realmente está tendo um yield de 13,67. Então hoje, de fato, sim, parece ser bastante interessante comprar, porque não é uma recomendação, mas está com 50% de desconto e com dividend yield alto se comparado ao preço da cota. E por que ele está com tanto desconto assim, Bruno? Poxa, eu estou desconfiado desse fundo imobiliário. Ó, olha aqui a vacância desse fundo imobiliário. Ó. 13,10%, mais do que 10% dos ativos do fundo estão desocupados, não gerando renda. Então, claro, o dividend yield poderia estar maior. E uma vacância alta desse jeito aqui desanima o investidor. Por isso que ele está descontado. E olha só outra informação importante. Nos últimos 2 anos, ele perdeu para o IFIX. Nos últimos 5 anos, perdeu para o IFIX. Nos últimos 10 anos, perdeu para o IFIX. Vergonhosamente, né? Vamos combinar. Obviamente, contribui para um desconto tão expressivo assim. Então, note, existem componentes para poder tornar esse fundo imobiliário tão barato no que diz respeito a desconto, tá vendo? Minha recomendação, essa recomendação eu posso fazer. Quer aproveitar essa oportunidade aqui, um fundo imobiliário muito descontado? Seja cauteloso, seja cuidadoso, haja com parcimônia. Que ele seja um entre os 15 fundos imobiliários que você tem, mais várias ações que você tem, a ponto de ele representar na tua carteira de investimentos 2%, 1,8%, 1,7%. Aí sim, você pode considerar investir nesse fundo imobiliário aqui sem comprometer a performance da tua carteira, porque se ele subir bastante, vai trazer um ótimo retorno para você. Mas se ele não subir, você empatou dinheiro em um fundo imobiliário que não tem acompanhado o IFIX, mas apenas 1,8% do teu patrimônio, 1,5% do teu patrimônio. Então, na hora de considerar investir em um fundo imobiliário porque ele está com muito desconto, tenha esse tipo de cautela. Não coloque muito do seu recurso financeiro investido nele. Pode ser uma boa oportunidade, realmente ele está numa condição bastante interessante em relação ao desconto de dividend yield, mas seja cuidadoso. E o próximo fundo imobiliário, o RBRP11, ó, um desconto bem interessante também. Nós já falamos sobre desconto lá naquela outra tela lá, né? Bom dividend yield. Vamos ver qual foi o desempenho dele nos últimos 5, 10 anos. Nos últimos 2 anos, ganhou do IFIX. Nos últimos 5 anos, perdeu para o IFIX. E nos últimos 10 anos, perdeu para o IFIX. Está até com uma vacância aceitável, tem uma taxa de administração baixa, é um fundo imobiliário de tijolo. Então tem muita gente que fala assim, não invisto em fundo imobiliário de papel, prefiro fundo imobiliário de tijolo. Tem muito fundo imobiliário de papel que deu show nesse fundo imobiliário aqui. Ó. Agora o fato é que hoje ele está bastante descontado por causa dessa condição também. Por ter trago um retorno mediano abaixo da taxa de juros, está muito descontado. Quem comprar hoje tem esse dividend yield aqui, ó, porque está comprando por R$ 48,74.
Agora, é importante dizer também de que vamos ser justos, né? Tem muita gente que investiu nesse fundo imobiliário aqui e não perdeu dinheiro. Porque comprou o fundo imobiliário e manteve, quando ele caiu, comprou bastante aqui na queda, e aí depois ele subiu, e aí foi caindo bastante, comprou bastante aqui, comprou aproveitando oportunidades de queda, e com certeza o retorno dele foi bem melhor. Investidores que têm visão de longo prazo, que têm essa consciência de investir em renda variável, investir em fundos imobiliários é para o longo prazo, e faz uma boa análise do fundo imobiliário acreditando que ele pode trazer uma boa performance no longo prazo, a gente está falando de mais de 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eles têm mais tranquilidade de manter esse ativo na carteira, sem vender. Ao invés de vender, continuam comprando principalmente nas quedas. Então esses investidores acabam surfando em altas depois de queda. O segredo da carteira nos fundos imobiliários é diversificação. É claro, fazer uma boa seleção, mas considerando colocar um fundo imobiliário ou outro um pouquinho mais arriscado, com um pouco mais de desconto porque a vacância está muito alta ou porque ele não tem desempenhado bem nos últimos 2, 3, 5 anos, ou está muito descontado, vou colocar ele aqui porque ele está realmente com muito desconto, ninguém quer ele, vou pegar essa pechincha aqui. Faça isso com parcimônia, com cautela. E pode dar muito certo, desde que você obedeça esses critérios de segurança. Então o BRCR11 pode estar sim passando por um momento de oportunidade bem interessante para quem quer comprar aquilo que ninguém quer. E é geralmente aí que estão as barganhas. Agora vamos dar uma olhada no RSR11, que teve um desempenho acima da média, entregou um dividend yield acima da média. Vamos tentar entender por quê. Vou abrir o relatório gerencial e vamos tentar pesquisar aqui rapidamente porque vai te dar um insight aí por que isso está acontecendo. E aqui está o relatório gerencial desse fundo imobiliário, que já começa falando sobre o objetivo. O objetivo do fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária com preponderância em certificados recebíveis imobiliários, CRIs. E aí ele fala aqui do resultado do mês, o último resultado dos últimos 12 meses desde o IPO, desde que o fundo imobiliário estreou na bolsa. Mas vamos seguir aqui então. Tem muito conteúdo teórico aqui no material, recomendo que você leia, eu não vou ler para poder não tomar muito tempo no vídeo. Então aqui fala nessas páginas aqui, fala sobre o lastro financeiro, segmento, o tipo de devedor, quem é o devedor, né? Em qual estado, qual região, o vencimento dos títulos, uma série de outras informações aqui. Mas eu vou mostrar para você aqui uma página que já vai te dar uma dica de por que esse fundo imobiliário teve um bom desempenho, enquanto que o IFIX, os outros fundos imobiliários não tiveram, ou pelo menos nem todos. E a resposta está aqui, eu vou até dar um zoom, olha só. Em relação aos recebíveis imobiliários, que é a fonte de renda, da onde o fundo imobiliário tira dinheiro, é um fundo imobiliário de papel, a grande maioria deles está em IPCA, índice de preço ao consumidor amplo. Isso aqui é inflação. Então, a gente está vendo aqui um cenário em que um fundo imobiliário está agindo como um produto de renda fixa. Um produto de renda fixa alavancado, ele tem um risco maior e por isso um retorno maior. Mas se trata de um fundo imobiliário em que, quando o IFIX cai, ele sobe. Então é justamente o que aconteceu no período. A taxa Selic subiu, a taxa de juros subiu, a inflação subiu. E o que tem lá dentro daquele fundo imobiliário gerando ativo? Produtos financeiros que utilizam a inflação como indexador. Então quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe e que provoca queda nos fundos imobiliários, é natural esse ciclo de alta da taxa de juros provocar uma queda nos fundos imobiliários, esse fundo imobiliário sai beneficiado. Com o aumento da taxa de juros, claro, porque a grande maioria dos produtos financeiros que faz o fundo imobiliário ganhar dinheiro estão diretamente relacionados à inflação. Olhando apenas uma página, dá para decifrar isso, tá vendo? Nessa outra página aqui a gente pode ver o retorno do RSR11 se comparado com outros indicadores, né? CDI, IFIX. Então esse gráfico aqui mede a rentabilidade total dos cotistas versus outros investimentos. Desde quando? No acumulado dos últimos 87 meses, desde dezembro de 2017 até fevereiro de 2025. Então quem investiu no RSR11 nesse período, nesses 87 meses, teve um retorno mais interessante, bem mais interessante do que quem investiu em renda fixa, né? Que investiu em produtos atrelados ao tesouro, né? Esse indicador, o IMA-B, mede a performance de produtos diretamente relacionados ao tesouro direto, títulos públicos, e também teve maior retorno do que quem investiu no IFIX. Isso considerando, obviamente, a média dos fundos imobiliários no período. Eu recomendo que você pratique a leitura do relatório gerencial. Cada gestor tem um modelo, tem uma maneira de apresentar esses dados, mas é sempre enriquecedor ler esse tipo de material, o relatório gerencial, que o gestor está comunicando para os cotistas o desempenho e uma série de outros dados. Então, se você tiver tempo, se você tiver disponibilidade e principalmente interesse, tenha o costume de ler, porque vai ajudar bastante no teu processo de aprendizagem. Bom, acabei de mostrar para você 4 fundos imobiliários interessantes, por circunstâncias diferentes,
desconto, dividend yield, mas o mais interessante que você pode fazer pelo seu projeto pessoal, se você tem interesse em se aposentar mais cedo, não depender do INSS, diga-se de passagem, esse INSS que já estava falido, quebrado e agora tem um rombo de bilhões de reais, se você não quiser contar com esse INSS tão incerto, por que não começar a investir em fundos imobiliários e garantir renda mensal todo mês, isento de imposto de renda e pode começar com pouco? Bom, essa é a recomendação que eu faço para você, comece a investir o quanto antes. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.